Bom dia com Jesus. O Senhor nos dê a sua graça. Nós temos que conversar um pouco. Essa feita é sobre casamento. Na pré-eleição. Qual é a escola, qual é o dia aqui que não fala sobre casamento? Na verdade, o que está para acontecer é o grande casamento, então o assunto todo é casamento mesmo. Mas vamos pensar direitinho sobre a maneira de realizar esses casamentos. Por que tem casamento que o Espírito Santo tem tanta facilidade, a atmosfera fica tão boa, e já outros, a atmosfera que fica tão pesada? As pessoas carregam a atmosfera após si, em torno de si. Cada um de nós deveria cuidar muito desse assunto. Porque, na verdade, é a atmosfera que protege a Terra. Os meteoros, essa chuva que a Lua recebe, esse ataque que faz dela um alvo de bombardeio, e por isso tem muitas crateras e não passa de uma poeira cósmica. É porque ela não tem essa atmosfera protetora. Eles dizem assim, caiu uma estrela. Mas não é. Eles são fragmentos que bombardeiam a Terra. De vez em quando um passa, né? Mas a atmosfera faz com que aquilo se encandeça e, numa linguagem bem popular, derreta no ar. Aquilo derrete. No atrito, e então não chega na Terra. Então há pessoas que não têm uma atmosfera protetora em torno de si. Há mulheres que não têm uma atmosfera protetora. Elas às vezes não são tão bonitas, mas com facilidade espíritos atacam aquela mulher com muita facilidade. Já outras têm uma atmosfera mais sólida. Isso é muito profundo, muito interessante para nós pensarmos. O irmão Branham disse para as irmãs, ele disse, você é uma criadora de atmosfera. Se você não tiver sabedoria, você faz de um palito de fósforo um poste dentro de casa, razão pela qual muitos casamentos são destruídos. Porque vocês não podem se esquecer de que nós estamos vivendo numa dimensão de limites. E mesmo por influência de signos diferentes, há pessoas que suportam, depois que ultrapassam um certo nível, o limite delas, nada faz com que elas voltem atrás. Então há muitas mulheres novas aí abusando dos seus próprios casamentos. E muitos homens também abusando da paciência. São criadoras de atmosfera pesada. Qualquer coisa cria uma atmosfera de peso, de insatisfação, de tristeza.
Se tem um homem infeliz, é o homem que se casa com uma mulher dessa natureza. Porque ela é uma mulher rixosa. E seria melhor comer um punhadinho de cebola num rancho do que morar com uma mulher dessa numa mansão. E também viver com um homem ignorante, rabugento, sem entendimento, o casamento passa a ser simplesmente suportado. Aquela mulher às vezes vive com ele o resto da vida, mas é suportando uma carga, um peso, é morrendo cada dia que passa. O que falta muito é autocrítica. É a pessoa analisar a si mesma e ver. Eu tenho dito para certas senhorias: olha, amanhã, quando você estiver só, não vai clamar, não. É você que está fazendo isso. Não vai se esquecer, não. Depois, e vice-versa também. Quando ela não te suportar mais, não vai clamar, não. Mas o nosso assunto é a atmosfera. E se você não sabe criar uma atmosfera para um dia, o dia mais importante da sua vida depois da salvação. Me perdoe, os irmãos estão ausentes, se tem a família, mas isso tem que ser assim. Como pode botar daminhas com boca rebocada de batom? Crianças inocentes, parecendo festa junina, devia ter posto um chapeuzinho também pintado assim, ó. Agora, a luta está exatamente nisso. O profeta disse: mas depois de pregar tantos anos, foi isso que a minha mensagem fez? Pessoas que não sabem filtrar, não sabem criar uma atmosfera boa, adequada para o Espírito Santo no seu casamento, não tem inspiração nem para escolher um hino para ser cantado de acordo com a mensagem, um hino que enquadra. Hinos, agora é só orquestrado. A coisa é assim, é tudo sob influência. Quando um faz de um jeito, aí todo mundo quer do mesmo jeito. E aquelas preferências por pessoas que são preferências carnais, mostrando que somos carnais. Numa hora dessa, se você prefere uma pessoa de uma maneira que você entende que é carnal, você diz: pois então agora que eu vou preferir a outra. Vou pedir a outra. Cada setor tem que ter uma pessoa responsável por aquilo, senão vira baderna. É tanto assim que o irmão Branham disse que até os instrumentos devem ser da igreja. Agora, os irmãos não cantam, não louvam a Deus, por quê? O irmão Branham disse que o instrumento ele tem que cantar com o instrumento da igreja, tem que ser o dele. Ora, gente, a autocrítica diz: olha, o que é isso? Eu vou cantar agora que eu vou cantar. Porque a questão da ordem é do irmão Branham, do profeta. Então isso precisa, não é tempo mais disso. Agora, nós vamos corrigir a falta. Eu tive uma reunião na sexta-feira, fui chamado pelos diáconos, ligeiro assim. Então, esses noivos vão ser ministrados a respeito do casamento pelo pastor. Vai ter uma reunião de ministração. Ser eu, o pastor Elias, ou o diácono Divino Monteiro, vai fazer como se faz para o batismo. Porque nós não temos uma aula de noivos. Nós temos palestras, ensinamentos coletivos, que enquanto está ensinando aos noivos, está salvando até casamentos, não é? Então, os ensaios têm que ter líderes, o líder que coloca a coisa dentro da ordem. E o que me põe, vocês entendem, não confunda, eu prefiro,
todos entendem, é nervoso, não é? Nervoso. Mas é desesperado também. Porque a gente tira o desfile de entrada, depois fica um desfile de saída com mulher de calça esporte, tudo. Onde é que vocês aprenderam isso? Que tem que ter essa padrinhada toda. Onde é que aprenderam? Foi com a Igreja Católica? Porque a coisa vai entrando assim. Agora, eu admito que haja lugares para os familiares reservados, porque aí fica tudo espalhado, a mãe, às vezes, sentada lá atrás, o pai, um irmão. Os diáconos cuidaram de reservar esses bancos. Mas então, vocês já fiquem sabendo que vai despedir a noiva, o casal, eles saem depois. Aqueles que estão assentados aqui só vão sair junto com a igreja. Vai terminar o culto. É o jeito. Por quê? Não selecionam a coisa. E é justamente nesse dia que a tia, a irmã ímpia, a tia ímpia, a cunhada ímpia, é que toma conta da noiva. É que toma conta do casamento e quer tomar conta dos ensaios, quer tomar conta da igreja e impor a condição deles. Exatamente nesse dia. Agora, aí onde eu disse, deveria haver espinhaço. Dizer, não, eu não estou no caminho seus, não. Sabe-se de uma noiva que a família fez ela passar batom nos lábios. E decotes e coisas. Agora, fica parecendo que eu com o mosquito engulo o camelo. Não. Essa ordem, ela é legal. É como conversar no santuário. É uma ordem legal. Independe do meu estado, do seu estado espiritual. É uma ordem legal, porque são 3 coisas que mantêm o Espírito Santo numa igreja. É a música, tanto que você vê que sempre o diabo faz com a música. Faltando unção do Espírito Santo, faltando unção na palavra, alimento na palavra, então estão apelando para a música. Apelando para a música. A música tem seu lugar. Agora, esses ritmos, eu vejo aí, não há muita valorização em hinos da mensagem. Porque eles não são clássicos, não foram cantados dizem Jesus e num disquinho aí e tal. Então não dá valor, não é? Por que não pega esses hinos como as meninas estão cantando aqui? E faz a adaptação, faz a versão, e tem um zelo especial por aquilo. É por causa do que já está crônico. Então, isso vai ser modificado, queira ou não queira. Agora, ensaio não é possível que eu vou ter que estar também nos ensaios para casamento. Isso ficar também exclusivamente sobre a irmã Vera, não é próprio. Como é que ela vai manter ordem de família? Você tem que ser diácono, 2 diáconos, 3 diáconos e de punho. Se o diácono não dá conta de mandar a pessoa sentar, tem um setor próprio para ele, mas para esse não é o setor dele. Existe a determinação no espírito cristão, a austeridade dentro do espírito cristão. Com educação, mas mostrando autoridade também. Não é muita vantagem isso, não. Então, vocês têm que entender que não sou eu. Não é isso que preserva a igreja para ir no rápido. Sou capaz de sofrer qualquer coisa, mulher entrar até de short. Nós estamos vendo a sair da porta da igreja. Mas, completando, é a música, a liberdade do Espírito Santo para falar, corrigir, não é? E a ordem da igreja em não conversar dentro do santuário.
É o que mantém o Espírito Santo na igreja. Agora, quem não quiser ter luta, não seja pastor. Quem não quiser ter luta, não seja diácono. Quem não quer ter luta de natureza familiar, não se case. Paulo deu esse conselho lá em 1 Coríntios 7. Ele diz para as moças: eu queria vos poupar, mas vocês querem casar, vocês não pecam se casarem. Eu gostaria de vos poupar, mas vocês querem sofrer? Então, arquem com a responsabilidade. Quer dizer, quem não quer molhar, não serve na chuva. Não entra debaixo de chuveiro. O certo é esse. Agora encontramos o fio da meada. Porque a gente confia nas pessoas. Crê que todo mundo tem o mesmo nível de revelação sobre essas coisas e, muito especialmente, no passo mais importante. Então, nós vemos essas meninas enchendo a cabeça de fantasia. Eu acredito que tem moça aqui, que casou nova, que um mês depois é que ela já viu o quanto a cabeça dela estava cheia de fantasia. É meu sonho fazer tanta besteira, tanta bobagem. Agora, a gente respeita tudo que puder ornar dentro do padrão da igreja. Nós não tivemos aí as moças pilotos. Ficou tão bonito, foi uma mensagem leve. Não é certo? Quer botar umas moças aí no corredor? Por que ninguém bota uns velhos, né? Por que não coloca uma fila de velho de um lado e velha do outro? Não é certo? Mas a gente, tem gente, eu não importo porque eu não sou velho, mas tem gente que acha ruim falar em velho. Ora, que bobagem é essa? Eu deixei de entrar aqui, pra cá, porque um dia eu dei seta, parei para entrar e o cara me xingou de velho. Falei, tá certo, eu não entro mais. Me afrontou. Eu fiz assim para ele, cara. Aí que chegasse e falasse, não, vamos assistir um culto aí, Mas é assim mesmo. Essa luta vai continuar. A gente vai... Agora, dá um certo desespero, porque a essas alturas, o tanto que tem ensinado, tem visto, num passo mais importante da vida. É a hora da avó, da tia, não sei quem. A pessoa vem, às vezes, constrangida, vem obrigada. Aquilo é indigesto para ela. E vocês têm que aguentar, não é? A igreja tem que estar também suposta a sofrer alguma coisa. Bom, o certo é que isso deve ser bem compreendido e vocês participem comigo nisso. Não deixa eu sozinho, não. Não vá ninguém em dificuldade, sair de um culto de casamento em dificuldade porque ficou daquela forma. Temos alguns irmãos, algumas irmãs, poucos que eu sei, e casamento não vem na igreja. Não vou, fica espírito em casa, né? Mas talvez estejam excedendo na religiosidade. Vamos ficar de pé. Olha, os versículos são apenas o 11 e o 12 de Hebreus, pessoal, capítulo 6, onde foi anunciado. Nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Somente o Senhor, ó Pai Celestial, pode vivificar esta palavra, que uma vez vivificada, nós transporemos estas montanhas, essas dificuldades, como filhos do Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, faça com que ela opere o seu propósito, o seu objetivo em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar. Eu estava pelejando para terminar mais uma mensagem do irmão Brana, essa madrugada, mas por fim eu já não sabia. Eu ia ligar o gravador que ligava o vídeo, porque passa o som para o vídeo, só som, né? Porque é o único que dá o controle remoto sem fazer aquele tropa, né? Aquele barulho. E a hora de ligar o vídeo, por fim eu ligava o gravador e ligava o gravador no lugar do vídeo e trocando as bolas, faltando uma página, não dei conta de terminar. Mas está aqui agora. Estamos aqui. Eu tenho que, às vezes, descansar também, porque não é sensacionalismo, mas, afinal de contas, quem tem um pouquinho de noção das coisas, mesmo revelação, é como aquele rapaz que falou isso aqui em francês, esse quadro, que a gente mantém aqui. Ele falou isso em francês sem saber francês. Ele falou uma língua estranha, porém inteligível, né? E, inclusive, o intérprete da ONU estava lá, e outros intérpretes traduziram isso, a mesma coisa, é puro francês, quando ele desafiou o irmão Brana. E depois disso ele esteve em Jerusalém e ele entrou no túmulo de Jesus, vazio, e lá ele tirou uma pedrinha lá, inclusive ele trouxe para o irmão Brana, mandou fazer abotoaduras, e naquelas pedras tinha cada uma tinha aquela via vermelha, né? A via sangrenta mesmo, apontando para a via sangrenta de Jesus. Mas lá dentro veio isso sobre ele. Billy Graham tem as igrejas, Oral Roberts tem os pentecostais, o irmão Brana tem o que é o mundo contra si. Tem que enfrentar tudo isso. E esse tipo de cansaço é diferente. Ele é diferente e leva a pessoa a ficar toda retalhada, como ele disse, por dentro, especialmente se tratando de uma pessoa que não tem dignidade, que não tem auréola, que não tem responsabilidade, que não tem condição. Agora, eu quero estudar convosco o que pode ser uma sequência do Ser Filho, da série Ser Filho. Mas eu não quero me prender ao tema, isso por causa de direção, não é? Quero conversar calmamente. Eu estava falando na estrada, o pastor Elias estava comigo, então que ele vai pregando, assim como quem está comendo queijo com marmelada, e dizendo para o pessoal, como uma criança, dorme, neném, cucuca vem pegar, papai foi para a roça, mamãe vem já, dorme! A gente leva um susto, né? Você deve entender que há etapas específicas na vida de determinadas pessoas, de determinados homens. Observando no Velho Testamento, nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E para cair como ele caiu, no estado que ele caiu, ele não perdeu o coração segundo Deus. Mas parece que Davi perdeu todo o sentimento, todo o senso de sua posição, do seu próprio coração.
Mas é duro, é difícil o homem que tem que ser moído por causa dos outros. Inclusive, enquadrando lá em Hebreus capítulo 5, cair, passar por determinadas experiências para poder se compadecer dos ignorantes. Tanto que quando você vai condenar uma pessoa, você logo percebe que você entra num espírito, parece que você pede licença ao Espírito Santo para condenar uma pessoa. Sendo que aquela pessoa tem alma, tem sangue, tem quem a ama, como você tem seus irmãos, tem seu pai, tem sua mãe, tem seu filho, tem sua filha. E a mesma coisa que você deseja para os seus, para si mesmo, aquela pessoa também tem quem deseja para ela e ela também deseja para outros. Afinal, todos somos seres humanos carentes. Mas uma coisa Davi teve que reconhecer, porque ele teve a melhor intenção, e a sua intenção foi válida, cumprindo a sua parte, aquilo que ele deveria fazer. Ele preparou todo o material para o templo. Agora, não foi somente, parece que a acusação de Simei, aquele manqueba, que falou a verdade, só falou a verdade quando ele estava acabando com Davi. Foi tanto assim que quando o general queria cortar o pescoço dele, ele disse, não faça isso. Isso é o Senhor. Deixa ele. Não é ele, é o Senhor que permitiu isso. Em outras palavras, ele estava falando a verdade, eu sou sanguinário mesmo. Mas ele estava cumprindo exatamente um tipo de Cristo. Porque, na verdade, seria exatamente o que Jesus viria fazer. Porque é tão fácil entender essa trindade de Deus. Quando você entende por revelação, você pode chamar até esses ofícios de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, da trindade, quando a pessoa é revelada. A pessoa significando ofícios de Deus, mas não esperando encontrar lá nos céus 3 tronos, 3 deuses, 3 pessoas. Não é certo? Então, dentro desse quadro, Jesus ele não erigiu o corpo, o seu próprio corpo, porque a missão dele, da pessoa Jesus Cristo, era sangue, era morrer, era constituir, era preparar o material. O Espírito Santo, sim, desceria no dia de Pentecostes, e ele levanta esse corpo, esse templo. Paulo disse, se o Espírito de Cristo, que ressuscitou a Cristo habita em vós, isso quer dizer, vós também sereis ressuscitados. Sereis levantados. Agora, Jesus disse na primeira pessoa, em São João 2, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Era o Espírito Santo. Se o Espírito que ressuscitou a Cristo derribar esse templo, em 3 dias o levantarei. Ele não disse, meu Pai levantará esse corpo. Ele falou, eu. O eu, o pronome fica oculto, não é? Derribar esse templo e em 3 dias o levantarei. Você pode pôr entre parênteses, eu o levantarei. Então Deus não permitiu a Davi construir o templo, se tratando
exatamente disso, tipo de Cristo. E você não vai encontrar definitivamente em nenhum deles um super-homem. O irmão Branham disse, eles imaginam Sansão com uma super-força. Ele disse, não teria mistério nenhum, um super-homem. O mistério não estava em Sansão ser um homem normalmente mais forte do que todos os outros e que tinha força para carregar um portão daquele. O mistério estava nele não ter força para fazer aquilo, e quando o Espírito Santo o possuía para aquilo, ele fazia aquilo. Aí que está o segredo da coisa. É justamente aí onde nós devemos parar. Todos eles foram homens comuns como nós. Todos eles. Se Elias vivesse hoje, viesse aqui e chegasse na sua porta, talvez você não deixaria entrar, porque ele fedia. Agora, o Espírito Santo seria, como é, o edificador da igreja. E ele edifica a igreja, veja só o ministério de Paulo. Ninguém é como Paulo. O profeta diz. Porque as suas cartas tratariam disso. E a razão de nós ficarmos, em muitos casos, envolvidos, enredados, e não sermos vitoriosos, é justamente por não lermos e obedecermos ao pé da letra as cartas de São Paulo. Agora, Paulo foi apóstolo. Ele estava entre os apóstolos e foi um apóstolo para os gentios. E o Espírito Santo foi quem o inspirou a escrever e mostrar estas coisas. Ele regulamenta o casamento. Estou com uma pergunta para responder pelo rádio. Ele regulamenta o casamento, ele mostra a condição da mulher, mostra a condição do homem. E essa falta de familiarização com as cartas de São Paulo é que mantém as pessoas em uma certa ignorância acerca daquilo que deve ser e de como fazer e como se autodisciplinar, porque nós somos agentes livres. É preciso colocar isso na cabeça. Nós somos agentes livres. Porque Deus nos criou com capacidade de escolha e livre arbítrio. Agora, nós encontramos pessoas que uma vez, sob determinadas circunstâncias, elas choram, sofrem, mas não dão conta. Então, cobrar delas é impiedade. Agora, misturar a igreja, misturar as taças aí já é outra coisa. Então, nós vemos que estas cartas de São Paulo, elas caracterizam, bem como as de João, de Tiago, de Pedro, elas caracterizam uma familiaridade da igreja. Elas falam da intimidade da igreja. Essas cartas não são para o mundo.
elas são endereçadas à igreja que estava ali, à igreja que estava em tal lugar. E eles faziam rodízio dessas cartas, como fazem das fitas. E elas trabalham exatamente no sentido de fazer uma separação que distingue realmente os filhos de Deus. Eu tenho dito, você quer vencer determinados espíritos? O profeta disse, eu estava vendo essa noite, não é recebendo a oração, não é orando, é se arrependendo que você alcança muitas bênçãos. É confessando a Deus, reconhecendo diante de Deus. Ele disse, não importa o quanto você ore, o quanto você chore, o quanto você sonhe, o quantas revelações você tem, visões. Ele diz, aquilo continua ali do mesmo jeito. Não importa quantos pregadores bons você ouça, e que você se emociona e sofre uma melhora analgésica. Não importa. Ele diz, de todos os modos, é uma identificação sua com Deus através da sua palavra e especificamente as cartas dos apóstolos. Quando você quer ver sobre a língua, você lê 1 Timóteo, Santiago 3, sobre negócios. Veja aí, veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, antes do verso 13. Eu não guardo assim. Mas ele disse que você não pode enganar os irmãos em negócio. Olha, você não pode guaribar um carro e vender para um irmão. Isso é uma desonestidade. E você vai pagar caro por isso. Para começar, eu não sei como esses irmãos que mexem com esse tipo de coisa vão aparecer lá em cima. Eu estava pensando em vender o meu carro, Santana, trocar de carro. E logo alguns irmãos ficam sabendo e como. Disse, olha, irmão, eu não vendo carro para irmão. Não. Eu não vendo carro para irmão. E eu não sou guaribador de carro. Meu carro está queimando óleo, meu carro está escapando a terceira. Meu carro não é porque é meu que ele está perfeito. Eu não vendo carro para irmão. Mas que coisa é essa? Como é que pode? O carro usado, ele tem manias. E que você já conhece as manias dele. Quando passa para o irmão, logo aquilo se manifesta e ele, daqui a pouco, tem irmão que sai da comunhão escandalizado com outro, porque passou ele para trás no negócio de carro. E sem falar nos cheques, nos juros, dinheiro emprestado, essa coiseira toda, e as rasteiras que irmãos dão uns nos outros. Deveria dar vergonha, porque isso está anotado lá em cima, viu? Eu falei com um colega de ministério que está envolvido num calote contra o irmão, num calote, disse, vocês vão acertar isso com Deus. Vocês aproveitam, deixa que fosse um ímpio, mete um revólver, eu quero ver. Mas porque é um cristão, vocês abusam. Não assumem. A verdade é essa. Agora, a filiação, a família, se caracteriza exatamente aí. Quando você vê um ministro
E vende coisa, vende carro, compra carro, empresta dinheiro e aquele rolo todo, pode saber, o seu sacerdócio está comprometido. Se do irmão, um laico, um membro comum, está comprometido, agora, Paulo coloca essas coisas todas em cima da mesa. Diz: você não engane o irmão em negócio. Não faça trapaça com ele. O irmão Branham disse: pague as suas dívidas, sofra as suas intempéries, a sua leviandade, sofra as consequências de sua irresponsabilidade. Pague, sofra. Venda o restinho que tem e sane. Agora, estas cartas dizem assim, elas distribuídas, trocadas em menores, elas dizem exatamente dessa forma. Essas cartas tratam com a mulher da forma de filha. Pedro disse, se referindo a Sara, ele voltou para a igreja e disse para as irmãs: da qual sois filhas. Irmãos, é muito pouca gente que vai no arrebatamento. É pouco mesmo. Pouca gente que vai no arrebatamento. Porque crer está bem, é fundamental. Mas obedecer é essencial. E Paulo disse que muitos obedecem sem conhecer. Parece-me que aos Romanos 3. 3 ou 2? 2, né? Deixa eu ver aqui. Para mim encontrar assim que é custoso. Porque verso 25 em diante, o verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, eles mostram a obra da lei, porque ela está escrita em seus corações. Eles não conhecem da forma legal, como eles conheciam lá os judeus. Então você encontra pessoas que obedecem a mensagem sem conhecê-la. E encontra pessoas que conhecem a mensagem a fundo e não obedecem. E nós corremos o risco de sermos verdadeiros fariseus hipócritas. Jesus chegou a dizer: melhor fora que nunca tivesse conhecido. Isso, principalmente se referindo aos pastores. Para muitos, fora melhor que não tivessem conhecido. Mas nós temos que seguir em frente.
Como sempre, eu vou ter que ir saltando coisas, não é? Itens importantes. Mas vamos voltar agora para Abraão. Abraão não foi um super-homem. Porque essas cartas não são para fazer da igreja uma super-igreja. Não é para fazer de você um super-homem. Deus não ignora definitivamente que a igreja, que você está na dimensão humana enfrentando a pior condição de todos os tempos. Deus não ignora isso. No parágrafo 394 da mensagem Hebreus capítulo 6, depois de ler isso que nós lemos aqui, vou repetir: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Você não pode se tornar um inimigo meu. Você não pode se tornar um inimigo de Deus, do profeta, da mensagem, de Paulo, seja de quem for, buscar as falhas de um para alimentar uma rebeldia sua. Se Deus te corrige, é porque Ele te trata como filho. Para que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Agora, só mais uma observação aqui, diz o profeta. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Então nós vemos que é difícil a mensagem do irmão Branham que não fala em Abraão. Porque, na verdade, ele é o esteio da fé. É o pai da fé. Então, portanto, era um super-homem. Infalível. Muita gente já que pensa que os únicos erros de Davi foram aqueles que ficaram registrados. Que os únicos erros de Abraão foram aqueles que ficaram registrados na Bíblia. Ficaram registrados simplesmente aqueles que estariam dentro do quadro da tipificação que eles traziam. Mas eles eram tanto homens como nós. A dimensão humana, ela é humana desde que houve a queda lá no Éden. E não aconteceu até hoje nenhum pecado maior do que o que aconteceu com Eva. Não existe pecado maior do que o que aconteceu com Eva. O homem é que classifica os pecados. Vem uma hierarquia de pecados. Pecado social, pecado mortal, pecado isso, pecado aquilo, pecadinho, pecado, pecadão. Mas não existe pecado maior do que o do Éden. Não existe. Você já pensou nisso? Qual é o pecado que é maior do que o do Éden? Sem o do Éden não haveria nenhum crime, nenhuma morte, nenhum adultério, nenhum fumo, um viciado, não haveria homossexualismo, não haveria nada disso. Eu até já filmei isso no mato. Você vê aquele coqueiro ali, o passarinho come a gameleira e vem e defeca ali no broto do coqueiro. Senta ali, a poeirinha alimenta a semente, germina e ela nasce, aquela coisinha mais bonitinha, tocada pelos ventos. Ali não tem mal nenhum, mal algum. Só que você vai passando 1 ano, 2, 3, 4, 5, chega no 6º ano, 7º por aí, aquele coqueiro está todo envolvido por aquela gameleira, aquelas raízes. Vão descendo, 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 até que alcança a terra
E daqui a pouco só está um brotinho dela. E por último desaparece. Começou de uma sementinha insignificante. Então o maior era a semente, não é a gameleira. Por isso ele disse, você não deve pôr sua confiança em homem algum. Quando ele falou isso, ele incluiu a si próprio. Isso não quer dizer que você sai por aí desrespeitando os ofícios, desrespeitando os homens, as pessoas. Não. As pessoas que têm esse espírito, pega isso aí, isola isso aí, pronto, e não respeita mais a ninguém. Você deve respeitar como ele próprio ensina. Mas quando se trata da coisa espiritual, então isso é individual. É Cristo e você. Você e Cristo. Mas é uma maneira de sofrer influências. Influências. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. E o profeta diz uma coisa, irmãos, que isso é bom ficar sempre vivo em nós. Ele disse, Deus fez pactos com o homem, mas cobrando reciprocidade. O homem falhou. E por fim ele resolveu, olha, eu vou fazer um pacto com Abraão incondicional. Não será mais condicional. Meu pacto com Abraão é incondicional. O pacto de Deus com os filhos de Abraão é incondicional. Tem um acerto. No 394 ele diz, Abraão recebeu o pacto sem nenhum mérito de maneira alguma. Deus então fez realmente a identificação do Espírito, qualificando em primeiro lugar a sua soberania em eleger, predestinar. Eu sou assim. Às vezes eu estou no mato, eu acho interessante isso. Um grilo que mexe lá entre as folhas, a gente percebe. A gente estando sozinho, no silêncio natural, é assim. Às vezes a pessoa está lá fora conversando, sorrindo, e eu tenho infelicidade de ver aquela pessoa daqui conversando. Para mim, eu considero uma infelicidade minha, que prejudica a mensagem, que prejudica toda a igreja. É porque aqui dentro está quente, né? Mais quente vai ser outra coisa. Abraão recebeu o pacto sem nenhum mérito de maneira alguma. Agora, aqui você pode fazer um finca-pé. Você está conhecendo seu pai. Seu pai não tinha mérito. De maneira alguma. Ele não podia corresponder com um pacto condicional. Ele falharia como falhou. Não em sua fé. O pacto feito com Abraão é absolutamente a graça. Tudo. Abraão não era um homem melhor.
Ele não era um homem santo. Ele era apenas um homem comum. Agora, eu não quero ser mais do que Abraão. Basta eu ser como Abraão. Basta. Basta. Agora você tem facilidade de ser como Abraão. Não tem mérito, não é santo, não é santa. Depois dizem que a mensagem cobra do povo uma coisa que o povo não pode suportar. Ora, basta-me ser como Abraão. Eu sou como Abraão, eu não tenho mérito. Eu sou como Abraão, eu não sou santo. Eu sou como Davi. Eu sou como Sansão. Agora tem uma coisa lá por dentro. Eu sou por fora. Agora tem uma coisa lá por dentro que se não for igual, aí eu estou rodado. Aí eu estou rodado mesmo. Aí eu rodei. Aí você rodou. Eu sou como Jacó. Você é como Sara. Você acha que Sara tinha mérito? Ela era uma mulher honesta. Você diz santa. E no sentido da palavra, literalmente falando, separada, ela era. Mas veja, Abraão não era um homem melhor. Ele não era um homem santo. Ele era apenas um homem comum e Deus, através da eleição, escolheu Abraão porque o elegeu. Nessas alturas, o melhor que a gente faz é, como diziam os baianos, botar a viola no saco, amarrar bem a boca e ficar caladinho. E em relação a tudo que, a todas as pessoas, a todas as pessoas. Não porque Abraão queria isto, porque Abraão fez isso, porque ele era um bom homem. Não, porque ele tinha algum mérito. Mas foi a escolha de Deus. Deus tomou Abraão para ser seu filho. Aí está a razão de você não ter como ir-se da mensagem. Porque, na verdade, se tratando do natural, esse é o caminho mais difícil que existe. E a gente parece que fica em cima do muro, levados pela circunstância ou pelas circunstâncias, não pode ser o que deve ser, o que quer ser, e se torna meia pedra, meio tijolo, meio bobo, meio tolo, e por fim não se completa nem no mundo e nem naquilo que crê. Não adianta, nós não vamos fazer definitivamente um batido de latas vazias, porque não há reavivamento mais.
Isso veio vindo, veio vindo, veio vindo, sacudindo, até chegou a nós. Mas lá ainda com o irmão Branham vivo, o ministro chegou, irmão Branham, contrariado, aborrecido, triste. Irmão Branham, eu não oro mais como eu orava. Eu não tenho mais aquele calor. Irmão Branham lhe respondeu carinhosamente: filho, o avivamento já passou. Eu peguei umas torinhas de aroeira e eu disse: mas que negócio é esse? Elas estavam enterradas e fincadas no chão e tinha umas coisas podres nela. Mas não tem, a aroeira apodrece? O irmão Jurandir falou: não, essa aí é a parte branca dela. É a parte branca. Agora o cerne não. Então nós estamos, se é aroeira, tem cerne. Se você tem cerne, tudo bem. Agora, se é uma madeira branca, tirada na lua nova ainda, está podre, não tem cerne. Vai acabar. Mas a coisa é de tirar. Eu vi lá no mato uma tora de jatubá que tem uns 10 anos caído lá, dá uma madeira que é uma beleza. O puro cerne, o branco já acabou tudo. A entrecasca. E você sabe que não é toda madeira que é de cerne. E a principal delas é a aroeira. Aroeira e cimento é a mesma coisa. Mas ela tem a parte exterior, ela tem a parte branca que a terra come, que apodrece por fora. Agora, isso aí não é para alimentar, nutrir as nossas mazelas, mas é para nos conscientizarmos realmente, de fato, que nós estamos numa dimensão que não podemos misturar as coisas. Agora, aqui está a razão de ser filho. Hoje eu disse, veja só o que acontece a escolha. Eu creio, nós selecionamos nossos pregadores, nós saímos por aí, dizemos, bem, um dos diáconos parou, vamos encontrar o melhor homem do edifício para tomar o seu lugar. Bem, o pastor parou, vamos descobrir, nós pegaremos o melhor. Às vezes isto não é certo. Quando eles escolheram um homem para tomar o lugar de Judas, eles apanharam um homem errado. Ele era bom. Eles apanharam um cavalheiro mesmo, Matias, um grande escriba, um culto, um diplomata. Eles disseram, ele apenas tomará o lugar verdadeiro. Rapaz, ele parece um verdadeiro homem. Mas não era a escolha de Deus. Não era Matias. E ele tomou este homem e ele nunca fez nada para Deus. Não se menciona Matias na Bíblia. Entre os 12 tronos não há um para Matias. Você quer botar um filho lá, botar uma filha lá? Você quer... Aquela irmã queria que um filho dela sentasse à direita e outro à esquerda de Jesus, no seu reino. E assim a igreja procede. E tem 18 anos que estão procurando um pastor. Agora, mas Matias não era a escolha de Deus. Ele nunca mais foi mencionado na Bíblia. Mas Deus escolheu
aquele pequeno judeu de temperamento forte, de nariz aquilino, que desceu ali com sua face. Eu descerei ali e os prenderei. Lá estava o apóstolo São Paulo. Agora, Deus é tão bom. Eu acredito que Deus ficou de braços cruzados, deixando os apóstolos, a igreja, Pedro, tinha chave, coisa e tal. Não, ele tá bom. Pega a vida dele. Irmão, é uma beleza a vida do homem. Então ele serve. E Deus está lá assistindo, não falou nada. Um povo revelado, que comeu com Jesus, dormiu com Jesus, chamados diretamente por Jesus. E Deus deixou eles fazerem a coisa. Põe, Matias, põe. Satisfaz o círculo social. Vocês estão com pressa? Esse problema aí de botar esse homem aí, preencher essa vaga é meu. Eu já tenho esses 12 tronos lá antes da fundação do mundo. Eu tenho o dono dele. Mas vocês podem pôr quem vocês quiserem pôr. É por enquanto só. Pode pôr. Isso fica só aí, viu? Entre vocês. Você pode fazer muita coisa, mas isso é só para você mesmo, viu, irmão? Só para você, porque Deus só está assistindo aquilo. A coisa lá é muito diferente. É outra coisa. Até mesmo sua companheira no milênio, até mesmo seu companheiro. Às vezes é a coisa mais feia que tem aqui, que ninguém tem coragem nem de olhar. Embrulha até o estômago se estiver comendo e estiver perto. Deus disse, eu vejo algo nele, eu o usarei. Ele é meu filho para isso. Ele é meu filho. Ela é minha filha. O Espírito de Deus veio diante dele, aquela grande luz ali, e ele disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu não queria chegar lá. É que o meu tempo já acabou, ó. Que coisa. São 10:05. Não chegou nem um quarto, olha só. Vamos ligar um pouquinho só, para terminar, 2 minutos. É que você liga, eu não vou ler. 1 Coríntios 13, conforme já ligamos a esta vida de Abraão. Para encerrar mesmo. Eu não gosto muito de falar, vamos encerrar e ficar meia hora ainda. Já estou terminando e ainda fica meia hora. Não. Então, você pega 1 Coríntios 13, o que já estudamos, e liga isso com Abraão, e você olhe o parágrafo 381 dessa mensagem. Hebreus capítulo 6, 381. Você vai ver que o amor acompanha a fé. Então não há nenhuma maneira para você estar perdido. Você fica com medo, você está inseguro, às vezes até de enfrentar a morte. E pensar às vezes que nem é eleito para a noiva e nem mesmo salvo. Porque você crê que a vida deve ser diferente dessa que você leva. E um medo te amarra, te assalta. E essa é a razão que dá medo. O temor acompanha a dúvida, o amor acompanha a fé. Aí ele disse, eu amo meu pai. Eu não tenho medo do meu pai, porque eu o amo. Ele não me feriria, ele faria o bem a mim. Se eu tivesse medo dele, eu não sei se ele fará isso ou não. Você já pensou um filho chegar em casa, se o papai está aí, então eu não posso entrar. Ficar de trás de um poste lá esperando o pai sair para poder almoçar, esperar o pai dormir para poder entrar e deitar? A menos que esse pai fosse um monstro. Mas Jesus disse,
Se vós sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, não? Mas nós fugimos da nossa filiação, é porque, como Adão e Eva fugiram de Deus. Certo é isso. Agora, nós se referindo ao povo revelado, mesmo com nudez, com vergonha, ao invés de fugir, está vindo para a presença da palavra. Isso caracteriza uma filiação. Você não tem por que temer. Se ele te açoita com a palavra, ame-o mais, porque ele está te tratando como filho. E você então liga isso aí com 1 Coríntios capítulo 13. Deus querendo, a gente continua domingo próximo.